Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos para os palpites aí da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos para a trigésima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Começando lá então, Atlético Mineiro e Ceará na Arena MRV. Vamos ver aqui. O Atlético Mineiro, no último jogo, perdeu para o Corinthians na Neoquímica Arena e o Ceará perdeu para o Botafogo no Castelão, 2-0 para o Botafogo, né? O Atlético Mineiro tá numa situação ali meio complicada, 33 pontos, o Vitória ganhou, né? Então encostou ali, ó, 2 pontos atrás do Atlético Mineiro, apesar que o Vitória tem um jogo a mais, né? O Atlético Mineiro tem um jogo a menos ainda. O Santos também tem 31 e o Juventude ganhou também 26, né? O Juventude ainda tá mais ou menos longe, mas tá ali também. Nesse jogo aí, a Arena MRV, Atlético Mineiro e Ceará. Eu não sei se dá um empate ou dá Atlético Mineiro, hein? Mas acho que eu vou chutar Atlético Mineiro aí por ser na Arena MRV, né? Vou dar 2-1 aí pro Atlético Mineiro em cima do Ceará. O próximo jogo no Barradão, também um time que está disputando ali para não cair, está na zona de rebaixamento, mas ganhou aí os 2 últimos jogos, né? O Vitória, então deu uma boa escapada, ó, dos 5 últimos jogos, ganhou 3, 31 pontos, mesmo número de pontos do Santos, 2 só atrás do Atlético Mineiro e 4 atrás do Inter e do Ceará. Ceará também está em risco ali, hein? Falamos aí do Ceará, né? Agora há pouco. O Vitória e Corinthians. O Vitória, como eu falei, ganhou o último jogo, ganhou os 2 últimos jogos, né? Ganhou um excelente resultado aí do Vitória, porque era um concorrente direto ali, que é o Santos, né? Ganhou lá na Vila Belmiro, primeira vez que o Vitória ganhou lá, 1-0 pro Vitória, alcançou o Santos ali, mas não passou por critérios. Já o Corinthians ganhou do Atlético Mineiro, que acabamos de falar. Nesse jogo aí, Vitória e Corinthians, eu acho que vai dar um empate. Eu vou estar 1-1. 1-1 para Vitória e Corinthians. Quase pendendo ali pro Vitória ganhar do Corinthians ali, mas acho que vai dar um empate esse jogo aí. No Maracanã, Fluminense e Internacional. Internacional que tinha um jogo atrasado, acabou perdendo aí no meio de semana. E o Fluminense, no último jogo, perdeu, né, pro Vasco, um clássico lá do Rio de Janeiro. O Fluminense perdeu no Maracanã. E pelo Brasileiro, na última rodada lá mesmo, que foi a 29ª rodada, o Inter tinha ganhado do Sport, né? Nesse caso aqui, o Internacional, como falei, tá a perigo também ali, ó, 35 pontos, 4 pontos só acima do Vitória, então tem que ficar esperto o Inter, né? Nesse jogo aí, Fluminense e Internacional, lá no Maracanã, eu acho que vai dar Fluminense, hein? Vou estar 1-0 pro Fluminense no Maracanã. Aí no próximo jogo, Sport e Mirassol. Sport perdeu mais uma aí pro Inter, né? Na última rodada. E o Mirassol ganhou mais uma. 3-0 no São Paulo. O Mirassol moendo bastante. Ali que tá no G4 ali o Mirassol. E então. E o Sport, né? O Sport não ganha de ninguém mais. Ganhou 2 só e tá lá, daquele jeito. 17 pontos ali, virtual rebaixado ali o Sport. Na zona de rebaixamento e na lanterna. Na Ilha do Retiro, né? Sport Mirassol, acho que dá mais uma vez Mirassol. Vou chutar lá. Vou chutar 2-0 pro Mirassol aí em cima do Sport na Ilha do Retiro. No Castelão, Fortaleza e Flamengo. Fortaleza aí perdeu o último jogo pro Cruzeiro de 1-0 e o Flamengo teve uma excelente vitória em cima do Palmeiras aí, né? Lances polêmicos a favor do Flamengo, mas ganhou. Fortaleza e Flamengo. Eu vou chutar Flamengo, né? Vou chutar aí 2-1 pro Flamengo em cima do Fortaleza lá no Castelão. No Morumbi, São Paulo e Bahia. São Paulo que levou de 3 no Mirassol e o Bahia ganhou no meio de semana do Inter e também ganhou na rodada passada uma goleada em cima do Grêmio. Ganhou do Grenal aí, da dupla Grenal, o Bahia
4-0 em cima do Grêmio e acho que foi 2-0 no Inter, né? 1-0 no Inter foi. Então o Bahia ganhou dos dois gaúchos aí nos dois últimos jogos, né? Nesse jogo aí, São Paulo e Bahia, eu acho que dá Bahia também, hein? Vou chutar lá 2-1 pro Bahia, em cima do São Paulo no Morumbi. Newton Santos, Botafogo e Santos. Botafogo e Santos no Newton Santos. Botafogo que no último jogo ganhou do Ceará 2-0. E o Santos perdeu do Vitória, né? O Santos perdeu do Vitória na Vila Belmiro. Nesse jogo aí, o Santos que tá com 31 pontos ali, como falamos. Se perder aí e o Vitória empatar, que seja, já passa o Santos. Então, nesse jogo aí, dá Botafogo, eu acho. Aí vou estar 3-1 pro Botafogo em cima do Santos. Agora, jogo de gaúchos, Grêmio e Juventude. Grêmio que perdeu aí, né? A última rodada aí, perdeu feio pro Bahia, 4-0 pro Bahia. E o Juventude se recuperando, ganhou do Bragantino em casa. Juventude continua na zona de rebaixamento, 26 pontos, mesmo que ganhe não sai. E o Grêmio tá com 36, tá um pouquinho melhor ali que o Inter, mas também tem que ficar esperto. Um pontinho só acima do Inter ali, né, que tem 35, e 5 pontos só da zona de rebaixamento ali do Vitória, né? É que a tabela do Vitória vai ser um pouco mais complicada. Aí se o Vitória tivesse uns times aí mais fáceis, aí eu acho que o Vitória escapava e deixava alguém ali para cair o ano que vem, mas a tabela do Vitória é um pouco complicada. Mas vamos ver, né? Então, Grêmio e Juventude, o Juventude sempre é pronto para cima do Inter e do Grêmio. Eu acho que vai dar a Juventude aí nesse jogo aí. Vou chutar 2-1 por Juventude, na Arena do Grêmio. Vamos lá. Bragantino e Vasco. O Bragantino perdeu o último jogo pro próprio Juventude e o Vasco conseguiu ganhar o clássico lá no Fluminense, 2-0, né? Vasco que não briga mais agora para cair, eu acho, tá com 39, 8 pontos acima do Vitória, continua com uns 8 pontos ali, né? Que estava na última rodada, mas agora tem um monte de time entre eles ali, já tá tranquilo, bem tranquilo por sinal, tá em oitavo já começou a pensar até inclusive em Libertadores ali, né, para chegar junto ali na Libertadores. Bragantino, por sua vez, está no meio de tabela, 36 dos últimos 5 jogos, só ganhou uma, perdeu 2, empatou 2. Eu acho que esse jogo aí vou chutar um empate aí, apesar que o Vasco tá dando uma boa, uma crescida de rendimento, né? Mas eu acho que vou chutar um empate ainda. 1-1 Bragantino e Vasco. E o último jogo lá importante ali no G4, Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras que perdeu pro Flamengo no último jogo aí, bastante reclamação aí, né? Com lances polêmicos aí a favor do Flamengo. E o Cruzeiro ganhou, né, do Fortaleza em casa 1-0. Cruzeiro 56 pontos, Palmeiras 61, ainda continua em primeiro por critérios, 19 vitórias aí, né? Mas nesse jogo aí, Cruzeiro e Palmeiras, não, Palmeiras e Cruzeiro, Allianz Parque. Se fosse Cruzeiro e Palmeiras, eu ia chutar empate, mas como é no Allianz Parque, eu vou chutar Palmeiras. 2-1 pro Palmeiras lá no Allianz Parque, em cima do Cruzeiro. Palmeiras que também agora, meio de semana, tomou de 3 na altitude de Quito, lá no Equador, né, da LDU, do Thiago Nunes. Vamos lá então ver o que eu acertei e o que eu errei na última rodada, começando com Corinthians e Atlético Mineiro. Falei que o Corinthians ia ganhar do Atlético Mineiro de 2-1, ganhou, mas só que foi 1-0, acertei parcialmente. Falei que o Cruzeiro ia ganhar do Fortaleza, só que eu falei 2-0 e deu 1-0, acertei parcialmente. Falei que o Palmeiras ia ganhar do Flamengo, teve lance polêmico, então não ganhou, mas errei, né? 3-2 pro Flamengo. Falei que o Mirassol ia ganhar do São Paulo, ganhou mesmo, só que eu falei 2-1 e deu 3-0. Falei que o Inter ia ganhar do Sport, ganhou, só que eu falei 2-1 e deu 2-0. Daí errei Ceará e Botafogo, falei que ia empatar e deu 2-0 pro Botafogo, errei.
Falei que o Bahia ia ganhar do Grêmio, só que eu falei 1 a 0 só e deu 4 a 0 pro Bahia, acertei parcialmente. Juventude e Bragantino falei que ia empatar, o Juventude ganhou de 1 a 0. Vasco e Fluminense falei que o Fluminense ia ganhar, o Vasco ganhou, errei. E Santos e Vitória falei que ia empatar e deu vitória. Então é isso, galera. Comentem os palpites de vocês aí para a próxima rodada, o que vocês acharam, quem vai ser campeão, quem vai cair. E até o próximo vídeo. Valeu, obrigado, tchau, tchau.